Alô, turma de Física do segundo ano, quem está falando é o professor Goberi Alves, dando continuidade aos exercícios que a gente está respondendo. Chegamos agora na tarefa número 7, onde o assunto são trocas de calores, né? O troca de calor. Dê uma lidinha na tarefa número 7, onde está a teoria embasada para esses cálculos, ok? Basicamente diz o seguinte: Q1, né? Uma substância com temperatura diferente, onde cada Q contém massa, contém o calor específico e a variação de temperatura. Então, cada Q aqui está com sua temperatura diferente, pode ser massas diferentes também, sua variação de temperaturas diferente. Quando em contato, quando esses calores aqui em contato um com o outro, produz aí um equilíbrio, né? E a equação diz o seguinte, que a soma desses calores tudinho é igual a zero. Até porque qualquer termo que a gente colocar do outro lado, ele vai negativo, então a soma deles vai ser zero. Vamos ver aqui o exercício, um exercício sobre este tema. Diz o seguinte, ó, exemplo 2. Uma mistura em recipiente térmico, 30 gramas de água a 80 graus Celsius e 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Misturou essas duas substâncias, né? Aí, qual é a temperatura final de equilíbrio térmico? E o dado da água é o calor específico igual a 1,0 calorias, grama calorias. Então, para a gente resolver esse exercício, vamos primeiro pegar os dados. A gente pode juntar os dados, se é duas substâncias, então a gente pode chamar de uma substância Q1 e outra substância Q2. Q1 e Q2. Pronto, vamos colocar os dados aqui do Q1. Vocês anotem no caderno também, pode voltar o vídeo, né? Então, água quente. Mistura-se em recipiente térmico 300 gramas de água a 80 graus Celsius, né? Água quente. Então, vamos ver o que foi que misturou. A massa foi 300 gramas de água. A temperatura inicial dele, ele disse que a água 300 gramas é 80 graus Celsius, então a temperatura inicial dele é 80 graus Celsius. E calor específico ele deu, é igual a 1,0, igual a 1, né? E a temperatura final a gente não tem. Vai chamar ele de TF mesmo. O dados da água fria. Água fria. Dados da água fria. A massa da água fria, que está a 10 graus, né? Então é 200 gramas. 200 gramas. A temperatura final dele, temperatura inicial dele, é igual a 10 graus Celsius. E o calor específico dele deu também 1,0. E a temperatura final dele a gente não tem, ok? E seguindo o exemplo das trocas de calor, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos somar Q1 mais Q2 igual a 0. Vamos lá. A expressão fica Q1 mais Q2 igual a 0. Vamos colocar os dados. Sabendo que cada Q é M vezes calor específico vezes ΔT, mais o M do Q2 vezes calor específico vezes ΔT.
Ou seja, cada expressão dessa é o que vale a um Q, né? Q1 e essa expressão aqui, Q2. Vamos colocar os valores agora. A massa de Q1 é 300 vezes o calor específico, que é 1 da água, né? E aqui a gente vai colocar vezes TF, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 80. Como toda variação, né? A variação é a temperatura final menos a inicial. Então a final a gente não tem, mas tem a inicial dele, 80. Ok. O mais, aqui vamos por a massa do Q2, que é igual a 200 gramas, vezes o 1, que é do calor específico, e vezes a variação de temperatura. A temperatura final eu não tenho, menos a inicial. A inicial é 10 graus Celsius, 10. Pronto. Está aqui armada a equação, né? 300 vezes 1 é 300, 200 vezes 1 é 200. Então, coloca aqui 300 vezes TF menos 80 mais, né? 200 vezes 1 é 200, 200 e multiplica TF menos 10. Aqui a gente vai fazer a distributiva, né? Vamos multiplicar 300 por TF, 300 vezes 80, 200 vezes TF, 200 menos 10. Aqui vai ficar, multiplicando isso, aqui vai ficar 300 TF, né? E 300 vezes menos 80 vai dar menos 24.000. Mais, da forma, 200 vezes TF vai ficar 200 TF menos 200 vezes 10, 2.000, né? Tudo isso igual a zero. Tudo isso aqui igual a zero. Agora vamos ordenar agora pelos termos semelhantes, né? Vamos ver os termos semelhantes aqui. Então, o que está da igualdade para cá fica positivo. Então, vamos deixar aqui os 300 TF mais os 200 TF desse lado, igual, a igualdade foi para cá, e o menos 24 e os 2.000 vão ficar positivo. Então, menos 24 vai ficar positivo, 24.000 mais 2.000. Porque se transformou em mais, porque foi para o outro lado da igualdade, não foi? Então, 2.000. Agora, vamos somar esses TF. 300 TF mais 200 TF vai dar 500 TF. E essa soma aqui, 24.000 mais 2.000, vai ficar 26.000, né? 26.000. Então, vamos separar o TF. O TF, que é a temperatura final, vai ficar 26.000 dividido por 500, que a gente pode cortar os zeros. Vai ficar em torno de 250. Vai ficar 260 dividido por 5. Essa divisão aqui, eu já fiz ela. Então, a temperatura final, que ele falou no exercício, vai ser igual a 52 graus Celsius. Então, pessoal, dê uma olhadinha na tarefa número 7. Reprisem, façam esse cálculo
na sua casa, no seu caderno, que vai dar tudo certo. Então, é isso aí. Até mais.